Glória a Deus. Quantos estão felizes aqui nessa tarde? Somos mais do que vencedores, né? Em Cristo Jesus, com certeza. Nós iniciamos o culto cantando que Ele é o Deus do impossível, né? E o que era mais impossível, Ele fez por nós. Lá na cruz. Quando não havia esperança nenhuma para mim e para você. A cruz. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o maior motivo de eu e você estar aqui e de nos alegrarmos no Senhor. Porque ali na cruz, Ele fez o que era totalmente impossível para mim e para você. Aleluias. Eu quero convidar vocês, queridas mulheres, querida igreja. Estou muito feliz por estar aqui, eu já estava com saudade. Meu Deus do céu, como é difícil ficar sem vir para a igreja. Senhor amado. E aí hoje deu certo, o pastor está lá com a Estherzinha. Altas aventuras os dois lá. E glória a Deus, eu louvo a Deus por essa oportunidade. Realmente o meu coração está aqui hoje como Davi, sabe? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente adora o Senhor em casa, mas a gente também precisa dessa comunhão, né? De estar aqui, ai como é bom, glória a Deus, que Deus nos prepara esses momentos também, né? E eu quero convidar vocês para a gente meditar um pouco aqui na palavra do Senhor, em Romanos, no capítulo 8, o versículo 28. Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos expor um pouco esse capítulo, que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai. Obrigada por esta oportunidade de estarmos aqui para Te adorar, Senhor. E nos ensina a Te adorar em espírito e em verdade. Senhor, também Te pedimos neste momento, Pai, que a Tua santa palavra, ela venha produzir o efeito necessário aos nossos corações. Esta verdade, Senhor, a Tua palavra que é a verdade absoluta. Senhor, que ela venha produzir o efeito necessário. Aqueles que chegaram aqui, Senhor, nessa tarde, com o coração angustiado, que possa receber alívio. Senhor, aqueles que precisam de uma palavra, Senhor, de ânimo. Senhor, traz, Senhor, conforme a nossa necessidade, a necessidade particular de cada um, que somente o Teu Espírito Santo conhece. Pai, para a glória do Teu santo nome. Amém? Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor pelo testemunho da irmã Cecília, né? E olha como que é interessante. Deixa eu só pegar aqui o copo de água, que a minha boca vai secando quando eu vou... Obrigada, Lia. Aqui no testemunho da Cecília, olha que interessante, né? Ela foi para o campo missionário e, de repente, ela foi diagnosticada com um tumor. Olha só, que coisa, né? Vocês já se perguntaram? Será que alguém aqui, talvez... Eu fico pensando, né? Eu já tive a oportunidade de pessoas chegarem e falar, mas... Se Deus é tão bom, por que Ele permite o sofrimento sobre a vida de alguém? Né? Se Deus é tão bom, por que existem guerras? Né? Às vezes vem esse questionamento. Mas como a própria Cecília já compartilhou um pouquinho aqui, eu creio que ela tem muito para nos dizer sobre essa experiência que ela teve com Deus. Mas o certo é que Deus tem um propósito sobre todas as coisas, né? Inclusive nas adversidades. Mas aí vem Paulo e diz ainda, né? Porque todas
todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Só que existem alguns momentos, eu não sei se vocês já tiveram, mas eu já tive. Quando eu perdi a minha mãe, foi uma morte bastante trágica. E eu me lembrei, eu me recordei desse versículo. E eu comecei uma luta dentro de mim. Senhor, que bem que tem nisso. Eu não estou conseguindo entender qual é o bem. Mas a palavra de Deus, ela não muda e ela é exata. Se Paulo disse todas as coisas, são todas, não são só algumas. Só que às vezes a gente tem essa tendência de pensar assim, bom, todas as coisas boas, né? Mas nem sempre assim. Nem sempre esse bem se trata de circunstâncias que vão trazer para a nossa vida um final feliz. É um final como nos filmes de ficção, ou nas histórias infantis, que a gente, né? A gente cresce escutando histórias, mas nem sempre é assim. A exemplo, o próprio Paulo, né? E Jesus, ele deixou muito claro isso lá em João 16:33. Quando Jesus estava falando com os discípulos, ele já estava preparando o coração dos discípulos para o que ia acontecer e que viriam momentos bastante difíceis. Mas Jesus, ele diz para os discípulos e ele diz para nós, né? Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus. Aleluia. Ele já venceu todas as coisas. Então, nele, nós somos mais do que vencedores. Mas isso não significa que ficaremos isentos de tribulações, de aflições, de momentos como a Cecília vivenciou, que somente ela sabe como é que foi o processo, né, Cecília? Somente você sabe. Por mais que a gente tenta entender, se colocar no seu lugar, mas só você sabe como é que foi o processo. E cada um de nós que estamos aqui, eu acredito, sim, eu também já tive momentos que, meu Deus, só Deus sabe como é que foi. Eu tenho certeza que cada um de vocês também vão se recordar de momentos que somente você sabe. Mas glória a Deus por isso. Porque em Deus, em Jesus Cristo, nós vencemos todas as coisas. Glória a Deus. E aí, a pergunta é, mas tudo coopera para o bem, né? Mas que bem que seria esse, né? Aqui no próprio capítulo de Romanos, há algo tremendo, né? Paulo declara que tudo coopera, as aflições, né? As tribulações. E nos versículos 26 e 27, vocês podem acompanhando aí juntamente comigo, diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede por nós. Aleluias. Veja. Para pensar. Você se ligou aí no que você leu aí junto comigo? O Espírito Santo. Paulo está dizendo aqui, olha, mas nas nossas fraquezas, nas tuas fraquezas, o Espírito Santo, a irmã Cecília, quando a irmã Cecília estava lá naquele processo, aleluia, o Espírito Santo estava ali juntinho dela, intercedendo ao Pai. E Paulo diz assim, ó, inexprimíveis, não tem palavras para expressar como essa intercessão do Espírito Santo por mim, pela tua vida. Aleluias. Sabe o que a gente aprende aqui nessa palavra de hoje? O quanto que nós somos necessitados do Senhor Jesus. Porque
sempre a gente sabe como orar. Nem sempre a gente sabe como pedir, nem o que pedir. Por isso que Jesus, ele veio, ele subiu, mas ele deixou o Espírito Santo sobre minha vida e sobre a tua vida, porque ele sabia que sem ele a gente não poderia seguir. A gente não pode seguir sem ele. Mas o Espírito Santo é aquele que intercede por mim, por você. Aleluia. Não sei como que você chegou aqui nessa noite, mas olha, toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Se tem alguma coisa pegando o teu coração, lembra dessa verdade. O Espírito Santo está aí e ele está intercedendo ao Pai pela tua vida. Aleluias. E ele sabe o que ele pede por você, porque a gente não sabe. Né? Pode ser, eu acredito, não sei, irmã Cecília, mas eu penso que talvez em alguns momentos a irmã Cecília pediu, Senhor, tira de mim logo isso. Por favor, né? Mas pode ser que o Espírito Santo estava assim, Cecília. Não, pai, não tira ainda não. Ela ainda precisa conhecer mais, ela ainda precisa mais da tua graça. Tem coisa que a gente pede para o Senhor tirar tão rápido, mas aí o Espírito Santo, não, pai, não tira ainda. Ela ainda precisa mais. Então tem coisas que Deus não vai tirar tão rápido da nossa vida, porque Ele tem um propósito. Glória a Deus, né? E não sabemos, por isso Deus enviou. E qual que é esse bem? O que é esse bem? Nem sempre esse bem se refere a uma vida de conforto o tempo todo, né? Isso contradiz ao evangelho que prega a prosperidade. Ao evangelho que prega, aceite a Jesus e a sua vida vai mudar, vai se transformar e tudo será beleza, tudo será perfeito. Não, nem sempre é assim. Não quer dizer que sempre teremos os confortos dessa vida. E nós temos exemplo próprio Paulo. Quando a gente estuda a história, quando a gente acompanha a trajetória de Paulo, não foi fácil o que Paulo vivenciou. A partir do momento em que ele teve um encontro com Jesus, foram grandes lutas que Paulo enfrentou. Teve um momento que ele estava no cárcere, estava na prisão. E ele estava ali, mas ele continuava adorando ao Senhor. Né? Lembre-se, nós nascemos, nós ficamos aí 1 mês trabalhando, né? O Espírito Santo trabalhando aos nossos corações em relação à adoração. Nós nascemos com um propósito para adorar ao Senhor. Então, que nada venha nos impedir, que nada venha impedir a nossa adoração ao Senhor, principalmente as circunstâncias, né? Às vezes é mais fácil quando tudo está bem, a gente adorar, a gente louvar, a gente vir aqui, mas tem alguns momentos que exigem uma dose de fé para a gente continuar adorando ao Senhor, como acontecia com Paulo. Aconteceu bastante com Paulo, né? E, sabe, meditando na palavra do Senhor, me veio a lembrança. Quantos conhecem um trechinho, um corinho, que se diz assim: estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Quem conhece? Bastante gente, né? Vocês sabem a história desse corinho? Sabe? Alguém sabe? Não? Quando eu estava meditando, eu me lembrei desse evento que aconteceu. Olha só. Em 1959, em Cuba, um missionário, ali houve uma mudança de governo e veio Fidel Castro. E ele mandou uma ordem para que matassem todos os pastores, todos que pregavam o evangelho naquela ocasião. E aí, esse missionário, pastor Hernandes, ele estava com sua família lá. E pegaram pastor Hernandes e colocaram diante dos soldados, isso em 1959. E ali o governo colocaram ele à prova. Negue sua fé, ou nós vamos matar a sua família. E o Hernandes permaneceu firme e trouxeram as 2 filhas do pastor Hernandes. E quando colocaram elas de frente para ele,
cobriram os olhos dela e colocaram a arma na cabeça das meninas, não necessariamente na cabeça, eu que imaginei a cena, não sei, a história não conta isso, mas eu imaginei. E ali pediram para Hernandes, negue a Jesus ou nós vamos matar as suas filhas. E ele, com muita fé e com muita dor no coração, foi aí onde nasceu esse corinho. Ele começou a cantar: estou seguindo a Jesus Cristo, este caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. E ali, infelizmente, tiraram a vida das filhas do pastor Hernandes. Logo depois trouxeram a esposa, só que o pastor Hernandes, ele cocheou, ele balanceou, ele ficou balanceado. E aí, ele já pensando em negar, a dor era muito grande para ele. E ele pensando em negar, sua esposa gritou: não, Hernandes, não negue a Jesus. E aquilo deu força para ele. E mais uma vez, fizeram a prova com ele: negue a Jesus, ou nós vamos matar a sua esposa. E novamente ele canta: estou seguindo a Jesus Cristo. E mataram a esposa do Hernandes. E logo em seguida, também fizeram a prova com ele. E ele morreu, cantando, adorando ao Senhor. Aleluia, irmãos. Bom, a gente contar agora é bonito, né? Mas só Deus sabe como deve ter sido difícil para esse pastor. Mas o Espírito Santo é aquele que intercede por mim e por você. Sem dúvida, pastor Hernandes não foi pelas próprias forças dele ali, mas o Espírito Santo estava ali com ele. Então, querida igreja, nem sempre esse bem que o apóstolo Paulo está dizendo, ele não se refere a circunstâncias que sempre terminarão com um final feliz. Nós temos tribulações, aflições, né? Mas o que se refere a esse bem e esse próprio contexto de Romanos capítulo 8 vai explicar. Esse bem, ele tem a ver com algo muito importante, que eu e você não podemos esquecer. Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e para que esse bem tem a ver com a conformidade minha e sua com Jesus Cristo. O que quer dizer isso? Tudo, sabe? Imagina uma engrenagem de um relógio, vocês já viram? Então, uma engrenagem, então, às vezes não, tem as rodas que giram para um lado e as outras giram ao contrário, né? Só que tudo trabalha para determinar a hora, né? Para ali estabelecer. Assim acontece em nossa vida. As circunstâncias, tudo coopera para esse bem. Qual é? Tornar a mim e a você semelhantes a Jesus Cristo. A Cecília falou algo importante, que naquele processo ela foi desenvolvendo mais intimidade, mais proximidade com Deus. As circunstâncias, ela vem exatamente para isso, para nos aproximarmos de Jesus. E o bem maior que Deus tem para mim, para a tua vida, é tornar eu e você semelhantes ao Filho dele, que se entregou por mim e por você ali na cruz. E lá, ele passou por todos os sofrimentos maiores que eu e você não faz ideia. E o bem que Deus tem para nós, essa é a maior herança de Deus para mim e para a tua vida. Esse é o propósito dele para mim e para a tua vida. É nos tornarmos semelhantes ao seu Filho Jesus. E, consequentemente, nos tornarmos parte da família de Deus. Versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu,
também os predestinou para serem conforme à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Assim, nós fazemos parte da família de Jesus. O pecado tirou de nós essa herança. Mas em Jesus, o pecado veio através de um homem, Adão. Mas em Jesus, ele se faz o novo Adão, agora sem pecado, para nos redimir e nos dar uma segunda oportunidade. Aleluias. Ele é o Deus da segunda oportunidade. Louvado seja Deus. Porque para mim, e aí os versículos 18 ao 25, vão acompanhando aí, explica ainda mais claro sobre esta verdade. Versículo 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Esse bem é a glória eterna. Glória a Deus. Então, sabe, um propósito também do Senhor, através das circunstâncias em nossa vida, é para que a gente não se esqueça que a nossa vida ela não se resume aqui. Existe uma vida eterna que Ele preparou para nós. Nós não podemos esquecer dessa verdade. E as coisas da vida, às vezes, tomam conta, e a gente vai vivendo. Mas esse não é o propósito maior de Deus sobre a nossa vida. Sim, Deus tem o propósito de nos abençoar, de realizar coisas grandes em nossa vida impossíveis. Mas esse é o propósito maior dele. Lá na cruz, lá na eternidade, Ele tem uma morada preparada para nós. Glória a Deus. Você pode se alegrar com isso? Aleluias. Versículo 21 e 22. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. A terra geme, aguardando a redenção. Versículo 23. E não somente a terra, não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Queridos, o que Paulo está dizendo aqui? A terra clama por esse dia, em que não haverá mais pecado. E aí não vai precisar mais de aflições, de tribulações para forjar nosso caráter. Porque já estaremos redimidos. Oh, aleluias! Glória a Deus, essa é a promessa do Senhor para nós. E esse dia vai chegar. Vai chegar, está próximo esse dia. A gente não ouve mais, pouco se fala da vinda de Jesus, mas ei, essa promessa está de pé. Ele vai voltar. Ele deixou essa promessa para mim, para a tua vida. Não perca essa promessa, não se esqueça. Se a gente se esquecer, a gente se perde nas circunstâncias. E a gente foge do propósito do Senhor. Sabe, infelizmente, quantos irmãos, quantos que quando começam a entrar em circunstâncias de dificuldades, quando perde algo, se afastam do Senhor, mas não era esse o propósito. Eu já ouvi dizer que aqui na Holanda, Holanda era um lugar onde o cristianismo predominava, mas depois da guerra muitos se afastaram, se tornaram ateus, deixaram de crer. Por quê? Porque não entenderam que veio um sofrimento e deixaram Jesus, deixaram de crer. Queridos, não, esse não é o propósito. O propósito do Senhor é nos aproximar. E se for necessário, Ele vai nos colocar em aflições. Aleluias, porque Ele quer nos aproximar. Para que a gente não perca esta promessa, porque Ele vai voltar. O arrebatamento vai acontecer. Tem crente que já não acredita mais no arrebatamento. Algumas pessoas dizem, não, o arrebatamento é quando Jesus vem, quando a pessoa morre. É individual. Não. Se atente. O arrebatamento vai acontecer.
A igreja vai subir. Essa promessa é fiel e está de pé. Está de pé. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, Paulo está dizendo, a terra clama e nós também, porque temos o Espírito Santo em nós. O que isso quer dizer? Que o pecado, ele tem que nos incomodar. Queridos, nós precisamos que possamos fazer uma autoanálise. Estamos nos incomodando com o pecado ou já não incomoda mais? Nós olhamos, tudo bem. Tomemos cuidado, nos atentamos com isso, porque se o Espírito de Deus está em nós, então dentro de nós há um clamor, há um gemido por causa do pecado, um clamor pela redenção, pela graça, pela misericórdia do Senhor, para que Ele nos purifique diariamente. Isso é diariamente, a todo tempo, nós precisamos dEle para nos redimir. Porque nós estamos nesse processo, né, de nos tornarmos imagem e semelhança de Jesus, esse bem. Mas é um processo diário. E ele ficará perfeito quando estivermos lá. Aleluias. Aí nós alcançaremos a perfeição. Mas enquanto estamos aqui, há um trabalhar do Espírito Santo. Coopera, tudo coopera. Para que nos santifiquemos e nos tornemos, refletimos. Nós precisamos refletir ao mundo a imagem de Cristo. Então, consequentemente, somos diferentes aos padrões do mundo. Os padrões do mundo precisam nos incomodar. Se não nos incomoda, precisamos nos atentar. Por quê? O diabo, ele trabalha para o oposto, para deturpar a imagem de Cristo em nós. Esse é o trabalho de Satanás. E ele usa os padrões do mundo. Então, que nos atentamos nessa tarde, em nome de Jesus. O que Deus usa para contribuir? Perdão, irmão, já deu o horário. Eu vou finalizar aqui rapidinho. Mas o que Deus usa para contribuir? 3 coisas que eu queria dizer para vocês rapidinho. Primeiro, a obra lá na cruz começou lá na eternidade. Jesus, ele se entregou por nós. Começou tudo ali, na eternidade. Segundo, a intercessão do Espírito Santo, que sabe, né, muitas vezes, como nós, o que nós precisamos, né? Próprio Paulo, em suas cartas, ele houve um momento em que ele fez uma oração ao Senhor. E ele disse, Senhor, tira de mim esse espinho. A Bíblia fala que havia um espinho na carne de Paulo e isso o incomodava. E Paulo ora pedindo a Deus para tirar. Qual foi a resposta de Deus para Paulo? Paulo, eu não vou tirar. Porque a minha graça te basta. Aleluias. Aleluias. O que é que tem na tua vida que talvez você está pedindo para tirar? Para o Senhor tirar. Mas talvez Ele está dizendo para você nessa tarde, eu não vou tirar. Deixa a minha graça te basta. A minha graça, ela se aperfeiçoa nessa situação. Na tua fraqueza. Tem circunstâncias que Ele tira, mas tem circunstâncias que Ele vai deixar. Porque é a graça dele. É a graça dele de quem mais precisamos. Outro ponto que Deus usa, que são as circunstâncias para formar em nós a imagem de Cristo, Romanos 5:3. Romanos 5:3. E não nos gloriamos somente nisto. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. As tribulações desta vida servem para forjar o nosso caráter e em nós gerar a imagem de Jesus. Eu me lembro de um testemunho do pastor David Wilkerson, e a esposa dele desenvolveu um tumor. O pastor David Wilkerson, antes, ele tinha desenvolvido um trabalho muito lindo, muito grande no evangelismo.
E foi da onde surgiu o livro, talvez alguns aqui já tenham lido, A Cruz e o Punhal. Logo depois disso, a esposa dele foi acometida por um câncer. E David Wilkerson ficou desanimado, triste, não estava entendendo. E, em seu testemunho, ele disse que, certa vez, uma pessoa chegou para ele e entregou essa mensagem de Deus para ele. Ele disse: David Wilkerson, Deus diz para você que, diante dessa circunstância que você está vivendo, Ele está acrescentando, Ele está gerando em você uma nova fé. Então, foi um processo difícil também, que ele passou juntamente com a esposa. Queridos, quero finalizar, que já deu o nosso tempo. Mas, que o Espírito Santo possa continuar falando aos vossos corações, mas que você saia daqui nessa tarde com a convicção de que a circunstância que você está vivendo aí, eu não sei qual é, mas Deus, Ele sabe. Lembre-se que tem um propósito. Deus, Ele tem um propósito na tua vida, Ele tem um propósito nessa circunstância. Ele também, às vezes, nos coloca em situações para Ele revelar o poder dEle. Marta e Maria chegou diante de Jesus. Senhor, Lázaro está doente. Jesus disse, não é para a morte. Só que ele morreu. 4 dias depois, Jesus foi. Marta e Maria conheceu o poder de Jesus sobre a morte, ressuscitando Lázaro. Então, às vezes, Deus nos coloca. Você só vai conhecer o Deus que provê quando você passar por alguma necessidade. Você só vai conhecer o Deus que cura se você passar por alguma cura. Então, Ele se revela nas circunstâncias. Amém? Eu quero convidar a Gabi, nós vamos orar ao Senhor. Diante dessa palavra, eu não sei qual é o momento que você está vivendo, mas tome posse da palavra do Senhor nessa tarde. Nós passamos a semana orando, nós passamos a semana em intercessão, o grupo das intercessoras. E, queridos, Deus também, Ele continua fazendo milagres. Quantos creem que Deus, Ele continua fazendo milagres? Aleluias. A irmã Cecília, ela passou pelo processo do tratamento, mas também servimos um Deus que faz milagre. Ele ainda faz. Eu não sei, pode ser, nós passamos a semana intercedendo, pedindo ao Senhor. E eu não sei qual é o trabalhar do Senhor aqui nessa tarde. Mas eu creio que se Ele decidiu realizar um milagre aqui, se Ele decidiu curar, Ele vai curar, porque Ele é o Deus de milagre. Então se você quiser vir à frente, nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos orar e clamar ao Senhor, para que o Senhor possa, primeiramente, nos encher da graça dEle. É da graça dEle quem mais precisamos. Mas também vamos orar por curas. Talvez você não esteja enfermo, mas talvez você tenha alguém na sua família. Você pode vir representar alguém da sua família e nós vamos orar ao Senhor. Amém? Vamos se colocar todos de pé, amém? E quem precisa de uma oração pode chegar já até aqui na frente. Nós vamos estar orando por vocês. Nós vamos estar louvando o nome do Senhor. E nós cremos que quem faz é Ele, amém? Glórias a Deus. Intercessoras também. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas terras, que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar tua fé.
vitória, a mistura de um desastre com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se você está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, Adore a Jesus, adore ao Senhor nessa tarde, igreja. Aleluia. Descanso, a cura, a recompensa. Oh, esse é o Deus que trabalha por mim, por tua vida. Aleluia. A cura, a recompensa. Aleluia. Sem demora, o Seja cheio da graça do Senhor nessa tarde, em nome de Jesus. Aleluia. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Oh Pai, nós oramos neste momento, Jesus. Senhor, nós tomamos posse da Tua palavra, nós criamos na Tua palavra, Senhor. E nós queremos, Pai, Te agradecer, Senhor, pela Tua obra lá na cruz. Senhor, obrigada, Pai. Aleluias, obrigada pelo Teu sangue que nos redime de todo o pecado. Obrigada, Senhor. Obrigada porque diante de Ti, por Ti, Senhor, não há nenhuma condenação. Senhor, aleluias. Meu Deus, nós Te apresentamos, Senhor, a cada um que está aqui. Senhor, é onde há enfermidade, Pai, toca nessa tarde. Senhor, nós cremos no Teu agir, nós cremos, Pai, que Tu és o Deus de sobrenatural. Nós cremos, Pai, que o Senhor tem propósito em se revelar em nossas vidas. E nós cremos que Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que transforma. Senhor, sobretudo, Pai, se existem circunstâncias em que precisamos viver, Senhor, em que o Senhor não vai tirar, enche-nos da Tua graça. Derrama da Tua graça sobre nós nessa tarde, Pai. Enche-nos, enche-nos. Senhor, envia renovo. Senhor, renova as forças daquele que chegou fraco nessa tarde. Renova, Senhor, as esperanças daquele que chegou aqui, Senhor, sem esperança. Pai, em nome de Jesus, visita, Senhor, hospitais nessa tarde. Visita, Senhor, aleluia, casas de recuperações nessa tarde, Senhor. Jesus querido, nós cremos no Teu poder, no Teu milagre, Pai. Obrigada, Jesus. Aleluias. Glórias.